Vamos começar agora a análise do capítulo 9 do livro Marketing de Conteúdo Rafael Reis. Lembrando que o link para adquirir o livro físico está aí na descrição. É o link que vai te redirecionar para a Amazon. No capítulo 9, a gente vai falar um pouco sobre como medir os resultados. Então vamos lá. Os dois últimos capítulos desse livro aqui têm bastante tópicos. Então, vou ter que fazer bastante leitura aqui também para fazer sentido o que eu estou falando. O capítulo já começa assim: o marketing da chamada era pós-digital é totalmente mensurável. Então, você sabe muito bem que hoje em dia, qualquer rede social, você já consegue ver ali as estatísticas. Ou quando você entra no site, é fácil colocar algum plugin, alguma ferramenta para medir ali as estatísticas, as conversões. Quando você faz anúncios pelo Google, pelo Meta, também, você consegue ter acesso a essas estatísticas, como quantas pessoas visualizaram, quantas clicaram em tal botão, quantas de fato vieram fazer a compra. E aqui a gente consegue trabalhar alguns KPIs, que são indicadores-chave de performance, né? KPIs nada mais é do que Key Performance Indicators. A gente tem vários tipos de KPIs, e sempre que eu falar KPI aqui, você pode entender como se fosse uma métrica, alguma métrica específica, alguma métrica ali que você precisa acompanhar. E uma KPI, para que ela serve? Ela vai te ajudar a entender o que já tem funcionado e o que você precisa melhorar. Por exemplo, você tem uma KPI de vendas. Então você sabe se você bateu a meta de vendas ou não. Então você consegue ali mensurar. Por exemplo, uma KPI de vendas pode ser quantas pessoas estão clicando no carrinho, né? Colocando o produto no carrinho, chegando no checkout. Então, se você quiser aumentar as vendas, você precisa aumentar essa taxa de pessoas que colocam o produto no seu carrinho ou pessoas ali que chegam no checkout do seu site. As KPIs são divididas em três grandes grupos. O primeiro deles são indicadores de uso para a equipe de analistas. O segundo é indicadores secundários ou gerenciais para a gerência. E o terceiro é indicadores primários para a diretoria ou tomadores de decisão. Esse último é o mais relevante para o dono da empresa ou para a diretoria de marketing. Então a gente vai estar falando aqui alguns KPIs e eles são divididos aí nessa estrutura. E quando você vai montar ali uma estratégia de marketing, você precisa se perguntar algumas coisas para conseguir montar essa estratégia da maneira correta. Essas perguntas são: você precisa definir muito bem o seu público, quem você quer atingir, montar a persona, a gente vai falar disso mais para frente. Você precisa entender ali quais são os desejos e necessidades dos clientes. Você precisa saber o que o cliente está buscando, o que faz ele tomar a decisão de compra. Você precisa saber ali quais métricas, né, quais resultados vão te comprovar que a sua estratégia deu certo. Você já tem que saber ali qual KPI antes mesmo de lançar a estratégia de conteúdo. Você precisa também treinar o seu time, né? Quais ações serão utilizadas ali pelo seu time de venda para utilizar o marketing de conteúdo como mais uma ferramenta de vendas. E também você precisa ter em mente quais ferramentas, quais dados, quais métricas você precisa acompanhar para analisar ali se está tendo sucesso ou não. Que agora eu quero citar um pouco sobre quais são possíveis KPIs de conteúdo. Então vamos lá. Número de visitas ao site, seja visitantes únicos, page views, tempo médio de visita no site, taxa de rejeição, análise geográfica. Dependendo do negócio, é importante saber de onde o lead está vindo. Artigos e vídeos mais vistos, para você ver ali que tipo de conteúdo está trazendo mais audiência, ou retendo mais audiência. Número de comentários por artigo, ou aqui também pode ser número de comentários ali em algum post da rede social. De onde veio o tráfego em cada canal, curtidas, menções, compartilhamentos, links externos para seus canais, se tem alguém te marcando, te mencionando, compartilhando o seu conteúdo. Quantidade de leitores mobile para viabilizar ações, né? Por exemplo, a gente sabe que muito mais pessoas visitam redes sociais, o seu site, por um dispositivo móvel. Então, você tem que pensar na estratégia também de um conteúdo ali em modo retrato, e não só vídeos ali em modo paisagem, por exemplo. E ainda sobre KPIs de conteúdo, você tem que saber o custo por visita e o custo por clique. Agora falando sobre KPIs de conversão. Quantidade de leads, leads por canal, para você ver ali de onde está vindo mais pessoas. Taxa de conversão, o custo por lead, quantos leads por venda, custo por venda e o CAC, nada mais é do que o custo de aquisição por cliente. E como que você vai calcular isso? Vamos lá. E como calcular a taxa de conversão de leads? Você vai pegar a quantidade total de leads que você teve, dividido pela quantidade de visitantes do seu site. Então, assim, você vai ter, por exemplo, tive 10 leads para 100 visitantes. Então, a minha taxa é de 1 para 10. Um lead para cada 10 visitantes. Como calcular a taxa de conversão de vendas? É bem parecida. Você vai pegar o número total de vendas dividido ali pela quantidade de visitas no seu site. Então, por exemplo, você vendeu
Você teve 2 vendas com 100 visitas. Então, você precisa de 50 visitas ali para cada venda. O ticket médio nada mais é do que o valor faturado dividido pela quantidade de vendas. Então, vamos supor que você faturou 5 mil e teve 2 vendas, o seu ticket médio é 2.500. O índice de engajamento você calcula com quantas pessoas interagiram com alguma coisa na sua página, seja deixando comentário, curtindo, compartilhando, dividido pelo número de visitantes. Então, vamos supor que foi 20 pessoas ali engajando em 100 visitantes, então sua taxa ali de engajamento é de 20%. E a taxa de influência social nada mais é do que quantos posts ali tiveram uma interação, curtida, comentário, dividido pela quantidade de posts publicados. Então, aqui tem de ser mais próximo a 100%. Vamos supor que de todos os posts que você fez 100 posts e 90 teve algum comentário, curtido. Então, a sua taxa aqui de influência social seria 90%. É importante saber se as pessoas estão comentando, curtindo, mencionando, compartilhando o seu conteúdo, para saber se você está conseguindo suprir uma demanda daquela pessoa de consumir um conteúdo. Então, ela te indica que você está indo pelo caminho certo quando ela vai lá e compartilha o seu conteúdo, porque ela entende que aquilo ajudou ela e também vai ajudar outras pessoas. Uma coisa importante que o autor menciona aqui é o seguinte: o Google Analytics vai ajudar você a entender o tráfego, mas para medir o ROI, você precisa tirar esse tráfego em um programa de CRM ou automação de marketing. E o que seria o programa de CRM? É onde você vai ter ali todo o histórico do seu lead, desde quando ele te conheceu até quando ele vier a comprar de você e continua para sempre ali o histórico dele. E você pode usar um programa para sincronizar tanto redes sociais, o seu WhatsApp, tudo isso em um só lugar. Então, quando você quiser ver o histórico de conversas com aquela pessoa, você vai ter tudo lá no seu CRM. E se você não sabe qual CRM procurar, a gente deixa uma indicação aqui na descrição. Basta acessar o link lá e conhecer um pouco mais e ver como que vai ajudar a sua empresa. Indicadores burros geram decisões equivocadas. É muito fácil você se enganar vendo somente números ali. Ah, tive muitas curtidas nesse post, por exemplo. Só que será que isso aí está te trazendo o resultado que você espera? Um indicador, por exemplo, não é porque você adicionou mais livros numa biblioteca que você vai atrair mais leitores. Você precisa ali incentivar as pessoas a lerem mais para atrair mais leitores para a sua biblioteca. Esse aqui foi um exemplo que o autor deu. Mas você pode pensar assim no seu caso, não é porque eu estou ganhando mais seguidores que eu vou vender mais. Não é porque esse post teve mais curtida que ele me trouxe mais vendas. Às vezes você simplesmente pegou algum assunto ali que estava em alta, comentou, e como muita gente já estava comentando sobre isso, deixaram comentário também. Pode ser que você não converteu ninguém ali em algum produto ou serviço da sua empresa. Identifique as falhas. Quando a gente fala de métricas, KPIs aqui, é para você não só olhar o número, mas você realmente identificar onde você está errando e onde você pode melhorar. Se tem uma KPI que está ruim, isso é sinal que você tem onde melhorar. Não que você simplesmente, eu errei tudo, vou largar de mão, não vou fazer mais isso. Não, você sabe ali qual ponto melhorar. É por isso que a gente tem várias KPIs, para saber exatamente onde está sendo o erro dentro do seu processo. Crie indicadores inteligentes, né? Saiba exatamente o que você precisa olhar no seu negócio para saber se está crescendo ou não. Será que é número de seguidores? Será que é reuniões marcadas? O que que é? Você sabe melhor do que eu sobre isso para o seu negócio. Pense sobre as falhas e reclamações que algum cliente seu já fez, porque quando um cliente reclama, ele está te dando a oportunidade de melhorar. E se você acata isso, melhora, você está oferecendo depois um produto melhor, um serviço melhor, e com isso aí sua empresa tende a cada vez mais entregar mais qualidade. Invista certo, saiba exatamente onde você está colocando o seu tempo, onde você está colocando ali investimento, propriamente dito, para ver se vai trazer mais resultados ou não, ou se é só uma métrica de vaidade. Foque nas pessoas. Empresas boas são feitas de boas pessoas, então não economize ali em capital intelectual. Em vez de você só se preocupar ali com metas e não sei mais o que, tente também colocar algum meio de crescimento, incentivar a cultura do estudo, alguma coisa nesse sentido, incentivar uma leitura, incentivar a fazer um curso, para que você consiga também, isso aí é um investimento que você vai colher ali a médio e longo prazo. E talvez, dependendo, até a curto prazo também. Geração de valor, né? Procure sempre gerar valor para o seu cliente, porque ele vai se sentir ali meio que na obrigação de te retribuir por isso. Então, quando você ajuda o seu cliente, quando você ajuda um lead, ele fica mais propenso a comprar alguma coisa de você, porque você já liberou alguma coisa ali de graça que ajudou ele. Aí ele pensa, se de graça já me ajudou, pensa aí eu pagando então. Elimine pontos fracos. Então, quando você tem as KPIs, você já vai saber, eu preciso melhorar o meu marketing porque não estou trazendo leads suficientes para a minha equipe de venda. Ou preciso melhorar a minha equipe de venda porque o marketing traz muitos leads, mas a gente não está convertendo. Foram só 2 exemplos, mas tem vários. Quando você vê os pontos fracos, você sabe onde tem que melhorar. Faça adaptações e melhorias. Então, uma vez que você viu onde você precisa melhorar, fica fácil de fazer adaptações, melhorias. Você pode fazer um estudo ali com seus concorrentes, você pode buscar
uma mentoria, uma consultoria, algo nesse sentido, para te ajudar a resolver o problema ali, onde você está errando. E melhorar a cultura da sua empresa para que ali fazendo um trabalho diferente colha resultados diferentes. Não dá para você continuar fazendo a mesma coisa e querer resultado diferente. Números mascarados, tome cuidado com isso. Não é porque a sua rede social saiu de 10 mil seguidores para 20 mil que está tudo perfeito. Pode ser que tenha falhas ali no meio que você possa corrigir, que talvez poderia ter te levado de 10 para 30, só que te levou de 10 para 20 porque teve algumas falhas. Então, cuidado com esses números, né? Tem métricas aí que são muito mascaradas e que podem estar maquiando um resultado que poderia ter sido até melhor do que já foi, por mais que tenha sido um resultado bom. E pense sempre em novas estratégias, né? Incentivar que as pessoas possam inovar no seu negócio, que a sua equipe possa trazer novas ideias. É só assim que você vai conseguir se destacar. E quando você acertar ali em alguma estratégia, você vai sair muito na frente da sua concorrência. Quanto vale um lead para a sua empresa? Vamos calcular aqui, vamos aprender aqui a calcular 4 métricas. A primeira é custo por clique. É o custo de mídia, o investimento em tráfego para atrair visitas qualificadas para o seu site. Nessa conta também entram os custos com criação e manutenção do site, criação de conteúdo, software de inbound marketing e outros custos diretos para manter o site no ar. Por exemplo, bem simplificado aqui, uma pessoa que foi lá e investiu R$ 2.000 para colocar anúncio, deixar o site no ar e tudo, e conseguiu 1.200 visitas. Quando você pega 2.000 dividido por 1.200, você teve ali um custo médio de R$ 1,66 para cada visita. Esse aí é o seu famoso custo por clique. A segunda métrica é o custo por lead, o CPL. Imagine que a mesma empresa que investiu 2.000, teve 1.200 visitas e converteu 150 leads. Para ela converter 150 leads vindo de 1.200 visitas, isso quer dizer que ela precisa de 8 visitas para cada lead. Se ela precisa ali de 8 visitas para cada lead, você simplesmente precisa multiplicar 8 pelo custo por visita. Então, se antes era R$ 1,66, você vai multiplicar por 8, e agora você tem ali um custo por lead de R$ 13,28. Então, você pega o seu custo por visita, que você já aprendeu a calcular, e multiplica por quantas visitas você precisa para gerar um lead. Outra métrica que você precisa aprender a calcular é o leads por venda. Agora você já sabe que essa empresa teve ali 150 leads nesse mês. Só que quantos leads ela precisa para gerar uma venda? Então, a métrica aí seria, por exemplo, eu preciso de 15 leads para gerar uma venda. Então, o seu leads por venda simplesmente é 15 para 1. Essa é a sua taxa de conversão ali de leads para venda. E agora que você já calculou todas essas, você pode calcular o seu custo por venda. Porque agora você já sabe que quanto custa o seu lead e quantos leads você precisa para gerar uma venda. Então, você tem ali o seu custo por lead é 13,28. E você precisa de 15 leads para gerar uma venda. Então, você vai multiplicar 15 por 13,28, que dá 199,20. Então, você sabe que para cada venda que você vai gerar, você vai ter um gasto ali de 199,20 centavos. E com isso aí, você consegue adaptar a sua estratégia. Será que esse custo ali de aquisição está sendo justificado? Por exemplo, você vende um produto de R$ 2.000, então um custo de 200 está aceitável. Mas se você vende um produto ali, um serviço de R$ 300, será que esse custo ali ele é justificável? Ele vai te trazer um ROI positivo? Aqui agora a gente vai falar um pouco sobre ativos digitais. Quando você pensa em ativo, você pode pensar ali, a empresa tem um maquinário, tem um computador, tem várias coisas, só que um ativo digital também é um ativo. Por exemplo, a sua rede social, o seu arroba ou o seu domínio. Só para você ter noção, o domínio pizza.com foi vendido em 2008 por 2,6 milhões de dólares, porque é um domínio ali muito fácil de ser falado no mundo inteiro, né? Pizza.com. Então, por essa exclusividade, ele valeu tanto. E quando você tem um bom domínio ali, as pessoas conhecem a sua marca, né? A sua marca também é um ativo muito valioso. E o que isso impacta? Isso impacta onde você precisa ter o cuidado de não sujar o nome da sua marca, produzir realmente o conteúdo que entrega, sempre entregar um serviço de qualidade, vender somente produtos ali com procedência. Porque senão de nada adianta você querer ali produzir conteúdo nas suas redes sociais, sendo que lá no final da fila você está entregando um serviço ruim e tudo que você fez foi em vão, porque as pessoas vão falar mal da sua empresa. Imagine que você tem várias redes sociais, tem seu site, cada um desses meios é um ponto de contato que o seu lead tem com você, que o seu cliente tem com você. Normalmente, você tende a ter mais seguidores daqui a um ano do que você tem hoje. Dificilmente você vai perder seguidores, dificilmente você vai diminuir o volume de visitas. Então, esse é um ativo que, bem trabalhado, ele só tende a valorizar com o tempo. É um ativo da sua empresa que, se você pensar, nossa, daqui 10 anos, como vai estar a rede social da minha empresa? Isso quer dizer que você vai ter um ativo ali que está trazendo resultado para sua empresa, que cada vez mais é exponencial, porque o conteúdo que você produz hoje, por exemplo, no YouTube, ele pode ser visto daqui 10 anos ainda. Só que você só teve o trabalho de produzir ele agora, e ele vai continuar te trazendo ali resultado por muito tempo. É a famosa cauda longa do YouTube, né?
tá lá em cima, você produziu conteúdo aqui agora, só que para sempre ali a visualização dele tá entregando. Então, aqui tá o zero. Ele nunca chega no zero. Ele tá próximo ao zero, mas sempre trazendo alguma coisa também. Então, quando você for pensar na rede social ali só como mais um meio de compartilhar, divulgar seus produtos, pense que aquilo ali também é um ativo da sua empresa, que você precisa ter o cuidado de entregar algo bom, criar algo de valor, gerar valor, construir realmente um senso de marca ali, porque esse é um ativo importante da sua empresa que só tende a valorizar conforme o passar do tempo. E quando você consegue montar uma estratégia onde você une o melhor dos dois mundos, que é, por exemplo, você tem um site próprio, onde você tem 100% personalizado, do jeito que você quer, o conteúdo que você quer, e você tem do outro lado aqui redes sociais como Instagram, LinkedIn, onde você cria publicações e faz o link ali para o seu site, ou o YouTube, que você vai lá e redireciona para o seu site, e no seu site você tem uma landing page, que é uma página de vendas, ou tem ali um site onde a pessoa pode ver os produtos e serviços que você fornece. Então você já captou a atenção da pessoa, levou ela para o seu mundo, e agora basta ali convencer ela de que realmente o seu produto é o melhor, mostrar para ela ali que comprando o seu serviço ela vai ter um ROI positivo. Então, assim, nesse capítulo a gente viu que a gente consegue mensurar os nossos resultados através ali de algumas KPIs, igual eu passei aqui algumas, até ensinei a fórmula, e você precisa sempre ter em mente ali que o seu LTV, que é o quanto de dinheiro o seu cliente vai deixar com você ao longo do tempo, tem que ser maior do que o seu custo de aquisição de cliente. Então, se, por exemplo, algum cliente seu ali te paga, que seja R$ 1.000 por mês, só que em média ele fica 6 meses contigo, o seu LTV é de R$ 6.000. Então, se o seu custo de aquisição for menor que R$ 6.000, você está tendo ali um LTV sobre CAC positivo. Então, vamos supor que o seu custo de aquisição foi R$ 200. Então, de R$ 200 para 6.000, tá vendo que tem uma grande margem? Então, tudo isso aí é só a margem ali de lucro bruto. Obviamente, depois tem outras coisas que você precisa subtrair dessa equação, como funcionários, materiais, ferramentas, enfim. Mas o seu LTV já está maior do que o seu custo de aquisição. Isso é interessante porque, como eu falei, a pessoa vai ficar 6 meses pagando 1.000. Se o seu custo de aquisição for 1.200, aí você pode pensar, nossa, no primeiro mês eu paguei para trabalhar. Sim, mas a pessoa vai continuar contigo tanto tempo que justificou esse valor. E a longo prazo você está colhendo isso. Obviamente, isso aí demanda ali um entendimento melhor de fluxo de caixa, que a sua empresa seja organizada, mas é só para você ver que talvez um custo de lead de aquisição alto não seja ruim, porque o seu cliente vai ficar mais tempo contigo, é um cliente bom, então ele vai te entregar ali no Lifetime Value. Bom, esse era o capítulo 9 do livro Marketing de Conteúdo do Rafael Reis. Lembre-se que se você quiser esse livro físico, a gente está deixando aí o link na descrição, que vai te redirecionar para a Amazon. E se você quiser ver os outros vídeos, cada vídeo de um capítulo desse livro, tem aí também o link da playlist na descrição. Meu nome é Carvalho, esse é o vídeo de hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.